Gente, vamos iniciar, como eu prometi na aula hoje, nós vamos ter aqui um pequeno vídeo, resumo, sobre esse nosso texto da aula de hoje. Nós, na sala, temos só algumas pinceladas dentro dos conceitos, principalmente no conceito de professor pesquisador, e também vamos ver um pouquinho sobre o professor reflexivo. O que nós temos aí? Nós temos um texto interessante sobre professor pesquisador e professor reflexivo, que na verdade é um resgate desses contextos, né? Um texto da Tatiana Bezerra Fagundes, da Federal do Rio de Janeiro, na qual ela vai trazer no Brasil esse cenário, termos professor pesquisador e professor reflexivo, temas que são onipresentes dentro do contexto do Brasil, e esse texto vai nos trazer alguns questionamentos. Que questionamentos são esses? O primeiro deles é que nós temos na década de 1990, estamos aí no fim da ditadura militar, o Brasil está passando por esse processo de redemocratização, e a educação também vem ganhando os questionamentos novos. Então, o que é que nós vamos ter? Como aparece aí no nosso slide. A partir do final dos anos 80, início dos anos 90, o Brasil passa um boom, né, de discussões sobre a formação docente. Então, muita coisa está chegando no Brasil a respeito da formação, da qualificação do professor, da atuação do professor na educação básica. Aí vem as questões dos saberes docentes com Antônio Novo, né? Ou seja, mas vai chegar a algo que vem da Inglaterra, como eu falei na aula, importado da Inglaterra, que é a questão da prática do professor com o professor pesquisador, fazendo uso, né, dessa tipologia de pesquisa que é a pesquisa-ação. Então, são paradigmas que estão chegando ao país naquele exato momento. Quando é que surge esse paradigma? A origem. O chão da escola da Inglaterra nos anos 60. Nós temos um contexto de reforma curricular, porque há um desafio inerente para as escolas britânicas naquele momento, porque os exames seletivos eles não estavam funcionando, os alunos não estavam se engajando nessas avaliações externas, e os professores, em grupos interdisciplinares, começaram a reformular, né? Deram uma resposta, eles queriam uma resposta. E como eu disse, eles começaram a inserir temas, né? Temas que os alunos estavam interligados dentro da vida diária deles, como temas como família, como pobreza, como trabalho, relações sociais, ou seja, como resultado, esse movimento nasceu da necessidade prática. Olha o detalhe, nasce de uma necessidade prática, não nasceu de um movimento acadêmico, não foi um movimento que teve gênese numa teoria educacional inovadora a partir de uma perspectiva, enfim, né? Querendo resumir aqui, foi um tema que nasce com o professor na sala de aula. O professor torna-se ali o protagonista da pesquisa. É interessante, viu, gente? Né? O professor, como pesquisador, ele nota o problema, nota a necessidade e, a partir dali, começa a atuar para mudar essa realidade. Então, a origem disso tudo é o chão da escola. A escola, a partir de agora, começa, né, a atuar como esse laboratório para novas políticas, para as novas ações, para novas metodologias. O que nós temos aí nesse projeto de currículo mais humanizado? O Lawrence Steinhouse, né, ele coloca que o currículo é sempre uma hipótese. Uma hipótese por quê? Porque vai a partir do professor na prática, né, o professor como esse artista que está compondo a sua obra dentro de sala de aula, ele busca as melhores condições para quê? Para a melhoria, para a aprendizagem, para a assimilação. Então, ele aprende isso do quê? Na praxis. O professor produz esse conhecimento ao validar ou refutar essas hipóteses. E qual é o seu laboratório? A sala de aula. O professor parte da sua reflexão a partir da prática. Então, o conceito central ali é tornar toda a aula uma proposta onde hipóteses são testadas, interessante ver, hipóteses são testadas para que ocorra o conhecimento.
O professor, ele não mais é um mero tecnicista, ele não está ali só para implantar aquilo que está no manual. Ele está ali agora para analisar o seu corpo docente, os seus alunos, os seus estudantes, aquele conteúdo e como esse conteúdo ele vai ser trabalhado em sala de aula. Então, essa perspectiva é uma perspectiva nova do professor como pesquisador, né? Então, o que, que vai acontecer? Esse movimento de professores lá na Inglaterra, ele vai atrair o olhar dos especialistas nas universidades. Então, a pesquisação, ela vai fazer essa ponte conciliar entre a escola, o modo prático de vivência da educação, e a universidade, que são os especialistas. O John Elliott, já em 98, ele fala que as negociações entre professores e especialistas geraram o que foi chamado de pesquisação, né? Ou seja, uma nova estratégia colaborativa para criar novos resultados no ensino-aprendizagem. Interessante, né? Muito interessante como a escola, a partir de agora, dentro dessa perspectiva da pesquisação, ela não vai ser uma imposição, não vai ser uma norma acadêmica, mas uma colaboração a um pensar coletivo sobre a educação. Então, pesquisação foi o nome dado a esse movimento que foi organizado de forma bem orgânica. Aí chega a vez do Brasil. O Brasil que vive, né, intermináveis crises no campo educacional, o Brasil que vive intermináveis crises em relação aos seus modelos de educação, chega aos anos 90 querendo implantar uma diversidade de novas tendências, influenciado aí pelo processo de redemocratização. Foram mais de 20 anos de uma ditadura militar que empregou um sistema pedagógico tecnicista para a formação de mão de obra, e agora nós estamos nos anos 90, onde os ventos da democracia, como assim se diz, estavam também soprando na educação. Então, são várias vertentes, são várias teorias que vão acabar chegando no Brasil. Uma delas é a pesquisação vindo da Inglaterra. Então, como eu falei, né, tem essa citação que é interessantíssima de um relato de uma pesquisa do Sena em 2003, né, que um professor em uma das formações, né, diz: se você não me disser o que serve esse negócio aí, eu não vou dar aula, né? Então, o que que vai acontecer? Durante os anos 80 e os anos 90, o Brasil está diante de um fracasso escolar. O descontentamento docente, com teorias acadêmicas, ou seja, algo muito distante da realidade, muito distante, né? Além de toda uma estrutura predial, laboratorial, que não favoreceu o desenvolvimento educacional, o Brasil vivia esse tipo de crise, esse fracasso, né? Mas nós temos aí um ponto muito importante, que é o caso do Rio de Janeiro, onde os professores da rede pública, ao cursarem a formação superior, questionaram abertamente as teorias dos especialistas. Então, nós temos uma ruptura porque a academia, nesse princípio, ela precisou se vestir de educação, né, para ouvir quem estava ali na linha de frente. Então, é muito interessante ver esse ponto dentro desse contexto, né? Um contexto novo, um contexto que o Brasil vai trabalhar a partir de agora. Então, o que nós temos aí? O profissional reflexivo, que é um profissional que agora é um conceito do Donald Chan, que vai ter como base, né, um estudo sobre arquitetos, engenheiros e designers, né? Ele não fez um estudo docente inicialmente, mas, segundo ele, todo conhecimento vem da ação, saber espontâneo da rotina, a reflexão dentro desse contexto da ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. Ou seja, o professor ele vai fazer a partir de agora, em todas as suas ações em sala de aula, uma reflexão sobre a sua metodologia para que ocorra essa mudança. Então, nós temos aí a transposição que ele faz de um estudo que ele fez com os arquitetos,
E ele começa a implantar isso dentro do contexto da escola, dentro do contexto do professor, dentro do contexto da área docente. Então, a promessa dessa formação de professores reflexivos, por assim dizer, é uma promessa de valorização da experiência do professor. Então, quando a gente vê muito hoje em dia as redes de ensino fazendo jornadas pedagógicas, buscando alinhar sonhos, ouvindo a classe, é muito em razão e consequência dessas políticas dos anos 90 que acabam chegando no Brasil. Então, o que, que vai acontecer? O Brasil estava numa semeadura, assim por dizer, de novas políticas educacionais. Então, a LDB está nascendo ali em 1996, né? Então, foi muito influenciada por isso. Gestão democrática, educação inclusiva e outros nichos e modalidades educacionais vão nascer, vão brotar, vão ter a sua gênese nesse contexto do profissional reflexivo que agora ele não tem só ação, ele também tem reflexão. Tá? Então, o que nós temos aí que esse paradigma reflexivo na educação, tá? Ele foca muito aí, mas ele tem um limite, né? Descontextualização, um risco político, pode servir para agendas neoliberais, né? Essa reflexão sem pesquisa pode cair só no senso comum, né? Principalmente essa questão do senso comum de ficar somente na doxa, né? Eu vou implantar determinada metodologia que vai ser exitosa. Não, não é assim, né? Então, esse paradigma reflexivo também tem os seus limites. Já o confronto entre pesquisador versus reflexivo, esse é um quadro que vocês vão poder observar no material, vai estar lá certinho, postado no sala de aula. Então, nós temos aí o professor pesquisador, tá? Que tem origem na Inglaterra e no Brasil, no chão da escola, e o professor reflexivo, que tem origem lá nos Estados Unidos, em profissões liberais. Então, o que nós temos aqui no professor pesquisador? Da prática para a teoria. No reflexivo, da teoria para a formação. Qual é o foco do professor pesquisador? O currículo, o aluno, a transformação social. No professor reflexivo, é o processo cognitivo do profissional, é uma reflexão individual, é o professor que vai perceber isso. Já a natureza do professor pesquisador é coletiva e colaborativa, é uma pesquisação, ele precisa de outros agentes para que essa pesquisa possa aparecer. Já o professor reflexivo, ele tende a ser mais individual, mais introspectivo, ele tem que... Então, são dois paradigmas, são duas fontes de formação docente que elas se contradizem, né? E só nos resta fazer uma reflexão a partir delas. Então, o que nós temos aí? O risco de um apagamento político, né? A pesquisa-ação, a pesquisa-reflexão, né? Quando colocamos o rótulo de reflexivo, perdemos essa potência política do professor pesquisador, né? De transformação da realidade social. Então, nós temos determinados princípios, né? Sobre o professor pesquisador hoje, essa reconfiguração do professor pesquisador, que o professor ele é produto, né, do conhecimento legítimo, ele executa as teorias, né? O professor, a pesquisa, ela nasce dessa necessidade de aprendizagem dos alunos. Lembrem, foco no aluno. Professor pesquisador, pesquisação é foco no aluno, tá? Então, esse contexto, né, a pesquisa docente, ele deve focar hoje em dia nessa inclusão, interculturalidade, esse mundo multicultural que nós temos, uma escola que nós temos hoje. Então, o texto ele faz, assim, a construção de pilares para uma nova prática investigativa. A escola inclusiva, né, uma escola onde se compreende todos os fenômenos da formação humana, uma escola que leva em consideração o contexto para responder às demandas da pluralidade, da diversidade, e uma escola que contém um método, uma coletiva, uma política para a emancipação do futuro. Então,
o movimento de professores pesquisadores, né, ele nasce de uma prática comprometida com o aluno, tá? Então, o aluno, a pesquisa não é um luxo, né? A pesquisa feita na escola não é um luxo acadêmico, é a ferramenta para lidar com aquilo que há de mais complexo. Então, o professor, quando ele faz pesquisa para que implante novas metodologias na sala de aula, ele tem que entender que esse professor, pesquisador, né, que tem um foco mais no coletivo, ele tende a atuar de uma forma mais clara, mais objetiva e com mais práticas exitosas em sala de aula. Certo, gente? Então, compreendam o texto, leiam novamente, né? Eu sugiro que façam essa leitura minuciosa para estar compreendendo essa questão do professor reflexivo e do professor pesquisador.